Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Santo Espírito que aqui me encontro, mais uma vez, pela graça de Deus e a unção do seu Santo Espírito, que nos inspira para juntos vivenciarmos o Evangelho do dia. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia, através do Evangelista São Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje a Igreja nos fala através desta parábola, em que Jesus vem falar do trigo e do joio. O trigo e o joio são ervas semelhantes. O joio é idêntico ao trigo. Numa plantação, não se pode distinguir o que é joio e o que é trigo. Mesmo aqueles que têm a experiência do campo, que chega e diz a este patrão: queres que vá lá e arranquemos o joio? Que é que o patrão diz? Não, porque também vocês vão arriscar a arrancar o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. Porque na colheita, quando amadurece, há mais uma distinção. O trigo se destaca e dá mais uma diferença do joio, podendo ser percebido com mais nitidez o que é trigo e o que é joio. Podemos trazer também o sentido que ninguém pode dizer quem é joio, no sentido espiritual. Filhos de Deus, o trigo; filhos do maligno, o joio. Somente Deus, Ele tem este julgamento. Nós não podemos dizer que fulano é joio e, consequentemente, filho do maligno. Não podemos jamais dizer isso. Quando aqueles homens querem ir àquele campo, que é o mundo, podemos colocar, onde foi semeado ali o trigo, que são os filhos de Deus, aqueles que promovem a justiça, aqueles que promovem o bem, aqueles que se dedicam à prática dos preceitos e princípios da palavra de Deus, aqueles que buscam alegrar o coração do irmão, fazendo-lhes o bem,
Esses são trigo. Aqueles que se voltam para o mal têm em si a contaminação do joio. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, que tem seus olhos que penetra tudo, é Ele que sonda, e é Ele que traz esse diagnóstico, e é Ele que pode exercer o julgamento. E, consequentemente, salvação ou condenação, dependendo das nossas obras, das nossas escolhas. Porque Cristo veio ao mundo e entregou sua vida e conquistou a salvação. Mas, no entanto, muitos não querem esta salvação. Muitos rejeitam Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo no campo? E ele vai dizer: sim, semeei bom trigo. E isso Deus está dizendo: tudo que eu fiz é bom. O mal não vem de mim. O mal não foi eu que fiz. O mal nasceu pela inveja do inimigo. E quem é esse inimigo? O demônio. É o demônio que teve a sua inveja a tal ponto de se rebelar contra Deus, quando ainda era um anjo de luz. Desafiou Deus, quis disputar força com Deus e, consequentemente, queria ser mais do que Deus, e a consequência deste querer ser mais do que Deus, criatura de Deus, querer ser mais do que o Criador, torna-se um anjo de luz, no anjo decaído, desfigurado, um anjo das trevas. Então essa inveja do demônio, o ódio do demônio, que veio no campo, que é o mundo onde o Senhor plantou o trigo, semear o joio, semear a maldade, enganar os filhos e filhas de Deus, levando-os no caminho do erro, no caminho do mal. O demônio está agindo no mundo, enganando os filhos e filhas de Deus através de tantas seduções, através de tantos enganos, através de tantas ciladas, através da mentira, porque ele é o pai da mentira. A gente vê a obra do demônio em meio a tantas coisas que tem aprisionado, que tem destruído os filhos e filhas de Deus. O alcoolismo, a droga, a prostituição e tantos e outros vícios que vêm do demônio, que vêm daquele que é o mal, e que este mal, ele vem trazer a sua contaminação para o campo de trigo que o Senhor plantou. Mas o Senhor diz: não arranque, deixai-os crescer. E esse deixai-os crescer junto é a grande misericórdia de um Deus que espera a minha e a sua conversão. Um Deus que tem aquela paciência porque é Deus. E acredita que um dia eu e você poderemos mudar o nosso comportamento, poderemos mudar o nosso percurso de caminhada, se até então a nossa caminhada está indo contrária aos ensinamentos do Senhor, aquilo que Ele quer de mim e de você. Lembremos que o mal não veio de Deus, mas foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Senhor, quer que a gente vá lá e arranque? Não. Vocês não vão distinguir, vocês não vão saber, e com isso o Senhor diz: é eu que sei. O tempo é meu. O tempo é meu. É eu que determino.
deixai-os crescer junto, porque eu saberei distinguir no tempo da colheita. Quando estiver maduro os cachos de trigo, vão lá e arranquem primeiro o joio. Por que o Senhor diz isso? Porque o joio não dá fruto. O joio é uma erva daninha, embora pareça com trigo, não dá fruto. Por isso o Senhor diz, eu vou esperar. Na colheita, quando o trigo estiver com seus cachos maduros, vocês vão e aí arranquem primeiro o joio, que aí vocês vão saber o que é joio, porque não dá fruto. Arranquem e vão atar em feixes, coloquem fogo. Depois vão lá e tira o meu trigo para o celeiro. Trazendo, meus irmãos, para esse campo espiritual, o sentido espiritual, o Senhor está dizendo, até o fim dos tempos, do tempo que eu te dei, eu espero frutos de ti. A grande misericórdia do Senhor espera fruto de mim e de você no seu reino. Não convém, irmãos, que estejamos há tanto tempo neste campo do Senhor plantados e o fruto não aparece. Tomemos muito cuidado, porque se no dia da colheita não tivermos fruto, corremos o grande risco de sermos arrancados com joio e atado em feixes e jogado ao fogo. Que eu e você possamos dar frutos para a obra de Deus. O Senhor espera que nós amadureçamos espiritualmente e nesse amadurecer espiritualmente possamos dar os frutos que o Senhor anseia de mim e de você. Por isso, entendamos duas coisas. O tempo é de Deus, não é meu tempo, é o de Deus. E o tempo de Deus é um tempo de misericórdia. Como nós estamos vivendo esse primeiro tempo do Kairós, esse tempo da graça, da misericórdia de um Deus que nos ama e nos espera, um Deus que acredita na minha e na sua conversão, mudança de vida. E este segundo ponto é um Deus que diz, não os arranque agora, porque arrancando agora, vocês não vão saber distinguir o que é trigo e o que é joio. Entendamos, meus irmãos, que só quem conhece no profundo o homem é Deus. Muitas vezes nós julgamos pela aparência, julgamos como santo ou julgamos como demônio pela aparência. E o Senhor diz, vocês vê a aparência e eu vejo o coração. Lembremos quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher o rei para governar Israel. Jessé traz todos seus filhos altos, bonitos, robustos. E o profeta de primeiro momento, quando vê, diz é este, e o Espírito Santo diz não é este. Depois apresenta outro filho, Jessé, e aí o profeta, pela aparência, pensa é este, e o Espírito Santo diz não é este. E entra ali os filhos de Jessé, e o Espírito Santo diz a Samuel, não é nenhum deles. E aí Samuel diz, porventura, Jessé, está faltando algum dos teus filhos? E Jessé vai e se lembra, o pequeno Davi, cadê ele, Jessé? Está lá no campo pastoreando as ovelhas. E aí o profeta diz, ninguém vai sentar à mesa para se banquetear enquanto ele não chegar. E aí quando Davi chega, aquele menininho, com seu alfoge,
a sua funda, o seu cajado de pastor, todo sujo ali da lida com as ovelhas. Quando ele entra, o Espírito Santo diz: Samuel, pega o chifre com óleo e ungiu, porque este é o meu escolhido. Porque, Samuel, os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Por isso, meus irmãos, que nós possamos aprender com esta parábola que Deus, que tudo vê, é Deus que exercerá sobre mim e sobre você o julgamento. Não é eu que devo me julgar santo ou me julgar demônio. Não é eu que devo me condenar ser o meu próprio carrasco. Também não devo ser julgador do outro, carrasco do outro, não. Mas vivenciar a misericórdia de Deus. Acreditar nele, confiar nele e saber que ele que me escolheu, ele me dá todas as condições para viver, não conforme minha vontade, mas conforme sua vontade, a vontade daquele que nos chamou a ser santo. Mateus 5,48, a perfeição, e Levítico 19. Dirás a toda a Assembleia de Israel, Moisés, sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, nossa primeira vocação é a santidade. A igreja existe para nos conduzir no caminho da santidade, nos tirar da escravidão do pecado e nos conduzir a essa terra prometida, que é a pátria celestial. E até lá, nesta caminhada, é um processo de purificação e de santificação. Amém? Deus abençoe você, sua família. Aqui foi a reflexão do Evangelho de hoje. Paz e bem.